Ok, estamos aqui com mais um vídeo relacionado a essa proposta de entender o que é o campo psi que nós estamos construindo ao longo de uma sequência de vídeos. E hoje eu vou trazer o tema relacionado à ideia da física quântica, que nós usamos aqui, o termo quântico, né? E essa relação que tem com a ideia de campo. O, essa proposta. Eu vou partilhar aqui o vídeo para que a gente possa entender como que esse termo é utilizado nas diversas situações, às vezes de forma até abusiva, mas quando nós podemos trazer isso dentro dessa proposta de campo quântico, né, o termo quântico tem realmente uma relação com aquilo que diz a física quântica. Então, são os conceitos da física quântica e campo psiquântico. É, Aqui está o primeiro aspecto que nós vamos trabalhar é esse, né? Que os conceitos da física quântica são relativos à natureza da física, de uma maneira geral. Então, nós estamos trazendo que toda a natureza, além da própria natureza física, também comporta os aspectos que a física quântica já trazem nos seus, para no seu campo próprio, né, que é o campo da física, da matéria e energia. Daí esse texto, né, que eu vou ler com vocês. Os princípios detectados no âmbito da física são características da natureza de um modo geral. Portanto, não são exclusivos do campo físico. Lembra que nós é, defendemos, né, a ideia de que campo psi é um campo, né, mais amplo do que o campo físico. E eu vou ter oportunidade de reforçar essa ideia mais à frente. Daí a ideia de que o psiquismo, sendo um aspecto da natureza não material, apresenta princípios relacionados à física quântica. Então, essa é a questão que a gente traz aqui, né? Quais são esses aspectos, né? A ideia de função de onda, que está na dimensão quântica, a ideia de lógica não excludente, que a gente também chama de superposição quântica na física, o conceito de colapso de função de onda, que é um evento probabilístico, e o conceito de não localidade, também conhecido como emaranhamento quântico. Então, eu vou passar por esses quatro princípios de uma maneira bem resumida, mas que permite conectá-los à ideia do campo psi. Mas antes, lembrando que na física quântica é o mundo do micro, é um mundo das dimensões extremamente pequenas, por isso que é diferente do campo clássico. E quais são os pontos que eu gostaria de destacar aqui nesse mundo micro que nós chamamos aqui, né? Primeiro que o átomo, ele tem, conforme todos nós sabemos, ele é constituído de um núcleo e uma órbita, né? O núcleo contém os prótons e os nêutrons, prótons cargas positivas, nêutrons, como o próprio nome diz, é neutro, e na órbita tem os elétrons negativos. Porém, pode-se considerar que 99,99% do átomo é vazio. Então, isso já coloca um pouco essa ideia de solidez da matéria, né? A matéria como algo sólido já fica um pouco estranho. Então, no mundo microscópico, a gente pode fazer essa descrição e aí nós vamos tentar entender o que está relacionado a isso com a própria conceito de matéria como sendo um algo sólido, né? A ideia que nós temos de solidez. Só para ter uma ideia, se um átomo fosse do tamanho do mineirão, né, imagina o átomo do hidrogênio, que tem um próton central e o elétron na órbita, uma bolinha de ping-pong no centro do mineirão seria o núcleo. E na arquibancada mais externa, girando na velocidade imensa, estaria o elétron como um pozinho, né? Um pequeno pó de poeira girando. Então, essa ideia do vazio é bem interessante ser entendida. Segundo, é o conceito de spin.
né? O elétron ele gira em torno de seu próprio eixo. Esse gira está entre aspas, né? Gira é uma representação, daí o nome spin, né, do inglês. Lembrando então que ele assume dois valores, que é o número quântico, mais meio ou menos meio, ou seja, como se ele girasse no sentido horário ou anti-horário. Mas isso ainda é uma representação, porque o número quântico é apenas uma representação numérica para caber nas equações da física. Então, o spin refere-se ao fato do elétron girar em todo o seu próprio eixo, no sentido ou no outro. Sempre que dois elétrons estão próximos, pelo princípio da exclusão de Pauli, se um gira no sentido horário, o outro necessariamente tem que girar no sentido anti-horário, como se fossem duas engrenagens tocando, né? Uma outra questão interessante que está relacionada à eletrodinâmica quântica é essa que está escrito aí. Dois elétrons nunca se tocam, né? Então, essa sensação de que a gente encosta alguma coisa na outra, ela é puramente por efeito eletrostático. Porque dois elétrons, eles trocam fótons ao se aproximarem, né? Como se chegassem muito próximo e, de repente, um joga o fóton contra o outro e repelem. Então, nunca se tocam no sentido que a gente imagina fisicamente. É, então, é o efeito eletrostático que dá a ideia de solidez, né? Nós tocamos os objetos, nosso corpo é feito, né, de átomos e elétrons, e os objetos também. Então, a questão de tocar alguma coisa já é um pouco também estranha aqui. Outro aspecto, o elétron girando em todo o seu próprio núcleo, né? Ele comporta-se como uma onda. Então, se você tem a órbita eletrônica, essa órbita, ela pode ser traduzida como se fosse uma onda. Daí a equação de Schrödinger, né? Que descreve essa onda que nós chamamos então de função de onda. Então, o elétron no átomo é descrito matematicamente pela equação de Schrödinger, que é φ, né? Psi, aliás, que é o psi, de onde nós trazemos a ideia de campo psi quântico. E esse psi é a função, é uma função de onda, chamada também de função de onda do elétron. Ou seja, traz uma informação sobre o elétron, mas uma informação matemática. E quando a gente pega esse psi e eleva ao quadrado, nós temos a probabilidade de encontrar o elétron em algum local da órbita atômica. Nós não vamos entrar em detalhe com isso, mas é importante destacar esses pontos que são bem elementares, né, como ponto de partida da própria ideia de física. Bom, vamos agora para os quatro pontos que eu destaquei acima. Eu te falei da função de onda, lógica não excludente, colapso da função e não localidade. Então vamos para cada um deles. Primeiro, função de onda psi. Na dimensão quântica, né, que é uma dimensão que a gente vai colocar como além processo espaço-tempo, é uma dimensão que está além do espaço-tempo. Depois nós vamos poder destacar isso com mais detalhe. Nós temos ainda uma situação não explícita, não explícita, não é conhecida. Eu estou usando o termo explícito, até porque o próximo vídeo vai tratar também desse tema a partir de David Bohm, né? A ordem explícita e a ordem implícita. Então, ainda não está explícita a função de onda, não está caracterizado o que, que tem ali. É apenas uma probabilidade matemática de ocorrer algum efeito. Então, nessa dimensão quântica, nós temos uma dimensão ainda não espaço-temporal. O elétron no átomo, então, é representado por uma função de onda, né, que nós já falamos, equação de Schrödinger. Portanto, essa equação não descreve o espaço físico em si, é apenas uma probabilidade. Na dimensão quântica, campo psi, nós temos agora uma coisa bem interessante, porque comparando com essa dimensão quântica do elétron no átomo com a dimensão do campo psi-quântico, nós temos o seguinte: a dimensão quântica, o psi é um inconsciente, refere-se a uma ideia ainda não devidamente esclarecida. Daí a ideia de um inconsciente. Nós temos o inconsciente individual, o inconsciente coletivo, o inconsciente cósmico, que é não espacial e não temporal. E daí nós vamos falar que é além espaço-tempo.
né? Então, na dimensão quântica, o psi pode estar ainda nesse nível inconsciente. Lembra do inconsciente coletivo de Jung, o nosso inconsciente individual, o inconsciente cósmico, tudo isso refere-se ao psiquismo inconsciente. Ainda não está explícito isso. Então, o psiquismo é caracterizado nessa dimensão como uma superposição de funções de onda. Olha, superposição, que vai se construindo ao longo, né, de todo o processo evolutivo. Refere-se aos estados do psiquismo e tem relação com o comportamento individual e coletivo. Nós vamos trazer aqui sempre a ideia do panpsiquismo, né? O psiquismo não é algo exclusivo do ser humano. E o campo psi é mais amplo do que o campo físico, de matéria e energia. Esse campo psi, ele tem uma amplitude maior dentro, nós já fizemos um vídeo colocando isso. Então, a função de onda caracteriza, em princípio, esse campo psi. Segundo, lógica não excludente. A lógica excludente é uma lógica comum do modelo clássico, né? Um estado exclui o outro. Por exemplo, ou A ou B. Você pode ter numa situação A ou B, né? Você pode ter qualquer situação clássica, se você tem, se um objeto está num local, ele não pode estar em outro ao mesmo tempo, ou A ou B, por exemplo. A lógica não excludente, agora, não excludente, ela é uma lógica que comporta dois estados contraditórios simultaneamente. Você pode falar A e B. O objeto pode estar no local um e 2 ao mesmo tempo. No local A e B ao mesmo tempo. E é descrito pela função de onda. Então, nós estamos na dimensão quântica. Então, um outro aspecto é esse, lógica não excludente. Por exemplo, no caso do elétron, o spin pode ser positivo e negativo simultaneamente, mais meio e menos meio ao mesmo tempo. É como se ele estivesse girando para um lado e para o outro ao mesmo tempo. É estranho, mas a física quântica, né, traz esse conceito. Quando nós passamos, então, agora na cor vermelha aí, no slide, para a dimensão quântica do campo psiquântico, nós temos também no campo psi a lógica não excludente, ou seja, comporta todos os estados simultaneamente. Que estados são esses? Traduzindo para a linguagem do psiquismo, ele comporta todas as possibilidades de ocorrer ou de compreender algo no nível psi. Então, o nível psi ele tem todas as possibilidades de ocorrência de algum evento, de alguma situação, de alguma compreensão, de algum aspecto da natureza psíquica. Então, e tudo isso está lá como uma possibilidade, como um potencial. Então, o exemplo aqui, diante de determinado contexto, na nossa vida, ou na vida coletiva, ou na vida individual, um evento pode comportar diversas possibilidades de resultados no campo psi. Porém, ainda não tem uma informação ou não solução, né? Aquela situação não está resolvida, mas comporta todas as possibilidades. Então, quando nós vamos escolher alguma coisa, todas as possibilidades estão colocadas ali. Todas as possibilidades. É, a nossa escolha, ou a compreensão, ou o que vai resultar no nível psíquico, vai ser uma delas, em princípio. Daí é uma lógica, o psiquismo na dimensão quântica, o campo psi, ele comporta uma lógica não excludente, ou seja, tem todas as possibilidades de acontecer. Segundo, colapso da função de onda, né? Na dimensão quântica, o que é isso? Existe a probabilidade de eventos físicos ainda não identificados, conforme nós falamos. É no colapso, né, ou seja, na medição, que é a passagem do mundo micro, que é a dimensão quântica, além espaço-tempo, para o evento clássico, né, para o macro, que a gente chama de processo espaço-tempo, né? E isso, essa função de onda, né, o que pode acontecer é dado pela essa probabilidade, que é psi elevado ao quadrado, né? Probabilidade de encontrar o elétron em um determinado local, indicando o comportamento do elétron no átomo. Então, no caso do átomo, o elétron pode estar espalhado em qualquer lugar. Essa função ao quadrado fala assim, o elétron está mais provável de ser encontrado em tal lugar. Isso é uma função matemática. Agora, é só na hora que vem o evento clássico, ou seja, só na hora que se faz a medição, que o elétron é localizado em um determinado ponto. Então, você tem aí o colapso da função de onda.
Como se a gente traduz isso para o campo psi? É a passagem da dimensão quântica para o evento clássico, no psiquismo, né? Daí, no campo psiquântico, a possibilidade de diversos eventos existem, né? Ainda não evidentes, né? Então, existem diversas possibilidades de acontecer algo. Com o colapso, é a passagem, por exemplo, do inconsciente para o consciente ou para o comportamental, né? Então, alguma coisa acontece e surge ali um evento psíquico, né? Você reage de alguma coisa, você tem um insight, né? Então, o exemplo está falando, né? A pessoa tem um insight. Opa, eu não estava compreendendo, de repente, olha isso vai acontecer. Todas as possibilidades estavam lá, uma delas vai emergir. Ou então uma atitude, eu não sabia o que fazer, de repente veio a ideia. Eu não estava compreendendo tal determinado assunto, de repente aquilo esclarece. Então, até um processo de cura, por exemplo, né? Ou não, são possibilidades, né? Você está diante de uma situação que você tem que escolher alguma coisa, todas as possibilidades são colocadas, dependendo de como nós alinhamos o campo, a uma delas vai acontecer. Nós vamos depois poder falar isso, né? É bem interessante isso. O acaso não existe. E, finalmente, a dimensão quântica de não localidade, né? O que que é não localidade, né? É, essa ideia de não localidade, primeiro vamos entender o que que é localidade. Localidade é o evento que acontece no processo, no espaço-tempo, né? E esse evento sempre ele tem um limite de propagação do sinal, que é a velocidade da luz. Então, para que eu possa, você possa, por exemplo, comunicar através de um telefone celular daqui para o Japão, né? O sinal propaga na velocidade da luz. Então, vai para toda uma rede de de antenas, vai para o satélite, até chegar no Japão e voltar de novamente a informação, né? Então, qualquer informação que nós temos, ele propaga na velocidade da luz. Isso chama localidade. Qualquer comunicação, mas qualquer outro evento que seja, né? Mesmo quando eu olho para um objeto, aquele não é instantâneo. A luz chega até meus olhos a partir daquele objeto. Isso aí, por mais rápido que seja, depende da velocidade da luz. Isso é localidade. A não localidade é o que nós chamamos também de simultaneidade de eventos, né? É o efeito instantâneo à distância, que independe da velocidade da luz. Então, quando a não localidade, é o exemplo que nós temos aqui, na física, é esse, né? Dois elétrons com a mesma função de onda, né? Se acontece a mudança do spin de um dos elétrons, o spin do outro muda instantaneamente. Lembra que eu falei que dois elétrons tem que estar juntos, né, com a mesma função, tem que estar com espinhos opostos, como se fosse um girando no sentido, outro no outro. Mas quando nós temos a característica da não localidade, ou seja, estão com a mesma função, se um elétron muda a rotação, o outro muda instantaneamente. Muda o spin, o outro muda. Se muda a direção do spin, o outro muda também. E isso independe da distância, ou seja, independe da velocidade da luz. Se esses elétrons estão próximos, não se constata, mas se um elétron estiver aqui, o outro estiver em outro sistema solar, a mudança não depende da velocidade da luz, é instantâneo. Isso chama não localidade. No campo psi é a mesma coisa, né? O que a gente chama também de emaranhamento quântico, né? Tá tudo emaranhado. O psiquismo está todo emaranhado, né? Ou seja, a interação do psiquismo entre um ou mais sujeitos, né? Sujeitos aqui pode ser inclusive pessoas, ou pode ser diversos estados psíquicos, não depende da propagação de qualquer sinal, ela é instantânea. Aqui o exemplo melhor que nós temos é a sincronicidade de Jung, que considera-se que, né, duas pessoas podem ter esse estado de sincronicidade. Então, é, imediatamente que acontece um evento com uma, a outra pega, capta isso de alguma maneira, né? Isso é bem trabalhado em Jung. É um evento psíquico, né? Por exemplo, uma pessoa sofre lá um acidente, uma outra pessoa que tem uma conexão com ela percebe na hora que aconteceu alguma coisa, mesmo que não identifique exatamente, mas é chamado para ela a atenção para aquele aspecto. E diversos exemplos existem de sincronicidade, né? Isso é um emaranhamento quântico. Às vezes até entre pessoas e animais, ou animais entre si, porque o psiquismo não é uma coisa exclusiva do ser humano.
A telepatia, comunicação à distância, a percepções extrasensoriais, né? E aí, né, diversas outras situações, todas elas são aspectos do psiquismo que têm relação com o emaranhamento quântico, portanto, com a ideia de não localidade. Finalizando o nosso próximo slide, a gente quer trabalhar com a ideia de ordem implícita e explícita de David Bohm. Nós estaremos associando a ideia de ordem implícita ao campo psiquântico e ordem explícita ao campo fiquântico, né? Então, nós não estamos falando alguma coisa fora de outros autores, de outros estudos, tá? Que tem dentro do nolismo tem uma relação, uma interação de não dualidade. Bom, nós vamos encerrando aqui e vamos trazendo, né, essa ideia para outros encontros.